Boa tarde, amém, graças a Deus. Vamos abrir aqui em Lucas. Eu vou ler do 35 até o 43. Vamos ver. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Esse homem estava numa condição muito difícil. Quando nós falamos de cegueira e pedindo esmolas, nós podemos ampliar isto. Ele aqui era cego fisicamente e era um mendigo. E possivelmente não por falta de ter uma religião. Não por falta de crer em alguma coisa. Muitas pessoas, apesar de crerem que Deus existe, elas creem que Deus existe, mas não conseguem tomar posse, crendo, porque isso só por intermédio da fé, de tudo aquilo que foi prometido na palavra de Deus. Então, não são poucas as pessoas que, mesmo crendo na existência de Deus, vivem de forma cega, espiritualmente, e miserável de todas as maneiras, emocionalmente. De alguma forma pedem esmolas e vivem de migalhas emocionalmente, mentalmente e materialmente também, muitas pessoas. Essa condição desse homem já fazia muito tempo que ele estava nesse jeito, dessa forma. No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma situação. Essa vida muita gente tem levado. No mesmo lugar, com a mesma cegueira, com a mesma miséria, no mesmo estado. Não é falta de ter uma religião, de crer na existência de Deus, mas é falta mesmo de crer que Deus é poderoso para fazer e que eu posso viver muito mais nesse Deus, sem necessariamente viver aprisionado a um sistema, a uma religiosidade e assim por diante.
Muitas pessoas estão sendo privadas, isso muitas vezes me dói. Muitas pessoas eu encontrei no caminho que desistiram de Deus, desistiram da fé, porque o fardo que foi imposto, colocado sobre elas para servir a Deus como sinônimo de santidade, de fidelidade, era difícil, é difícil demais para carregar. Muito difícil. E é por isso que muita gente não aguenta, desiste, larga de Jesus, porque não entende que pode ter Jesus e viver suas promessas sem carregar um fardo tão pesado. Até porque o próprio Senhor Jesus disse que o seu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ir para Jesus não é para se sobrecarregar. Né? Não é para você ficar mais pesado do que você já estava. E a verdade é que algumas pessoas, elas acabam ficando mais pesadas, porque o fardo da religião e suas regras e seu sistema pesa tanto que a pessoa não dá conta de carregar. É difícil demais para ela. A imposição é muito pesada. Para se ter Deus, você precisa fazer assim, fazer daquele jeito, fazer daquele outro jeito, quando na verdade basta ela crer, falar com Deus com uma oração simples, sem complicação, Deus vai ouvi-la se ela crer. Basta ela ler o que está escrito aqui, que em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, crer nisso e caminhar naquela direção, se submetendo a Deus, mantendo uma submissão a Deus. Esse homem estava da mesma maneira há muitos anos. Cria na existência de Deus, ele cria. Mas isso não foi capaz de mudar o seu estado. Ele precisava de mais. E quando Jesus, certamente ele já vinha ouvindo falar desse Jesus que estava mudando vidas, sem aquela complicação toda que a religião impunha, pesava. Ele podia viver o milagre dele, sem carregar aquele sistema tão pesado. Quando ele ouviu aquele movimento todo, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Você vê que lá dentro, esse homem não teria gritado dessa maneira, se dentro dele não existisse um desejo de viver uma vida diferente. Mas talvez até então ele não via como. Ele não via de que maneira ele podia viver essa vida diferente. Porque muitas pessoas carregam sonhos e desejos dentro delas, que elas querem mais, elas só não sabem como fazer. E muitas vezes o caminho que é apresentado é tão dificultado de várias maneiras, que ela nem vai, nem dá o primeiro passo. E aí disseram: olha, Jesus de Nazaré está passando. Ele botou para fora tudo que estava dentro dele. O sonho de viver outra situação, outra realidade, de não ser mais aquele cego, miserável, que dependia de esmolas, dependia da pena dos outros, que ninguém quer isso. Isso é humilhante. A vida que ele levava era humilhante. E isso é muito importante quando a gente tem a consciência de que o que eu estou vivendo eu não quero mais para mim. E eu quero agarrar a oportunidade que eu tenho para mudar e sair disso, porque eu não vou viver assim.
dependendo da dó, da misericórdia, da piedade de alguém, da esmola que alguém me dá, um pouco de uma esmolinha de tempo, de um olharzinho, uma atitudezinha. Eu não quero, eu quero ter dentro de mim para dar. Eu não quero viver dependendo das migalhas que alguém me dá. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Que maravilha quando você tem e você pode semear, você pode dar. Mas ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele era doente física, mente, ele era um miserável, ele dependia da esmola de alguém, que é o que muita gente vive. Muitas pessoas vivem assim. Como eu disse, miserável mentalmente, uma mente fechada, emocionalmente, um emocional fraco, cheio de complexos, de rejeição, um emocional fraco. Quantas pessoas que carregam dentro delas tantos complexos, insegurança, não consegue muito sai um pouco, volta, porque não acredita que é capaz. Se alguém diz vai, ela até vai. Se alguém diz, você não é capaz, ela já também se entrega, porque ela não tem o suficiente para ela dar os seus próprios passos e avançar. Ele dependia dos outros para tudo. E isso não é uma vida bacana. Nós precisamos depender de Deus. Sim, é muito bom você ter pessoas com você e etc. Mas nós temos que depender de Deus. Nós temos que desenvolver isso dentro de nós. Se Jó não tivesse dependido de Deus, se a dependência dele não fosse totalmente em Deus, ele não teria conseguido. Porque tudo faliu ao redor dele. Tudo. O que ele construiu uma vida inteira, assim, em 2, 3 dias não tinha mais nada. Acabou tudo. A mulher não ficou do lado dele, os amigos não ficaram. Então, se ele não tivesse mais, ele não teria terminado tão bem. Mas ele dependia de Deus, saiu da boca dele, eu sei que o meu Redentor vive. Então, aquela dependência de Deus, aquele conhecimento que ele tinha de Deus, e à medida que ele foi se aperfeiçoando, ele foi realmente tendo uma revelação. Você vê que ele temia, ele era fiel a Deus, mas também faltava uma revelação. E ele foi, você vê no final dele, ele falando, que antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Eu estou vendo, porque às vezes a gente passa muitos anos da nossa vida, e na fidelidade com Deus, mas você ainda não tem aquela visão de Deus que você precisa. E a verdade é que sempre, à medida que a gente se aproxima de Deus, com uma fé viva e aberto, sem escravidão, sem fardo, a nossa visão vai sendo cada vez mais aberta e o nosso conhecimento de Deus vai ampliando. E ele começou a gritar, ia jogar para fora, ele mostrou para todo mundo que estava dentro dele, eu quero uma mudança. E você vê que quando ele manifestou aquele desejo de mudança, com muita força, ele não recebeu apoio. Ele não recebeu. Uma pessoa que já não tinha nada, era para alguém ir lá, estender a mão e dizer, não, eu vou te levar até o mestre, eu vou fazer isso. Não, mandaram ele calar a boca.
E esse tipo de situação nós vivemos ao longo da nossa vida muitas vezes. Às vezes, no momento que você mais precisa, você ouve um cala-boca. Fica na sua. Aceita a vida que você tem. Conforma com o que você tem. Fica quieto aí, não enche o saco. Entendeu? Tá bom demais aí. Ser cego e mendigo é o que você... Tá bom, fica quieto, não enche a paciência. Quantas vezes isso você vive na vida? É um parente que chega e te desmotiva. Às vezes alguém que está do seu lado te desmotiva. Aquele que você mais ajudou te desmotiva. Quantas vezes você encontra, para onde você olha, há desmotivação. Há situações que causam, que podem causar um desânimo e uma decepção ao ponto da pessoa abrir mão. Eu já vi isso acontecer. Eu vivi isso muitas vezes. Quantas vezes o inimigo ele só trabalha para entulhar os seus poços. Esse é o trabalho dele. Por que os filisteus entulharam os poços do Isaac? Que era do Abraão, do pai dele ainda, que tinha cavado. Porque tinha inveja. Porque se incomodavam com o sucesso dele, com a atitude de fé dele. Por que mandaram esse cego, esse homem que vivia na miséria, cego, miserável, dependendo das migalhas de alguém, quando ele reagiu, a calar a boca? Porque as pessoas se incomodam com quem reage na vida, com quem decidiu que não vai ficar à beira da estrada, igual estava esse aqui num canto qualquer, à beira do caminho pedindo esmolas. À beira do caminho pedindo esmolas. Quantas pessoas que pararam no tempo estão à beira do caminho, à base de migalhas. E quando elas dão um primeiro passo e reagem, elas encontram um não, cala a boca, fica quieto, abre mão disso, você não precisa disso, isso não é para você, você nunca vai conseguir. Sem contar a quantidade de injustiças que podem também funcionar da mesma maneira, desmotivar e fazer a pessoa desacreditar de tudo, da vida, das pessoas, como eu já encontrei até de Deus, algumas pessoas, se elas permitirem. Ele ouviu, cala a boca, e quanto mais diziam para ele ficar quieto, ele gritou mais. E foi, até fazer o Senhor parar para ouvi-lo. Ele queria de verdade uma mudança. E quando uma pessoa quer de verdade uma mudança, ela tem uma reação mais forte. É exatamente isso. Quando realmente você quer mais, você tem uma reação mais agressiva, radical, mais forte. Até porque, se ele tivesse calado a boca, quem mandou ele calar, não ia lá tirá-lo da beira do caminho e mudar a história de vida dele. E ele encontraria outros para dizer para ele, por que você não continuou gritando? Porque sempre tem o que não ajuda, mas depois diz, por que você não fez isso? E tem aquele que quando você está fazendo, vem e diz, por que você está fazendo isso? Você não precisa disso, para com isso. Compreendeu? Do jeito que você fizer, sempre vai ter alguém que pode te desmotivar das mais diversas maneiras. Aquele que mandou você calar a boca, não te ajuda.
E amanhã você encontra com um ou no mesmo dia que diz, por que você não continuou gritando? Mas também não foi lá para ajudá-lo a levantar. Então tem quem manda calar, tem quem pergunta por que você não continuou falando, gritando, agindo? Por que você está fazendo isso? Para de fazer. O outro falou, por que você não fez? Você devia ter feito. Por isso que eu sempre falo, você tem que saber quem você é em Deus, saber o lugar que você está, qual o propósito da tua vida, senão você fica maluco. Senão, se você ora, por isso que a Bíblia diz, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Porque se você não souber onde você está, alguém ora vai te puxar para a direita, ora para a esquerda, ora para trás, até te fazer ficar à beira do caminho e miserável pedindo esmolas. Porque essa é a vontade do diabo. Que você pare, fique à beira do caminho, miserável, mental, emocional, material, de todas as formas, cego espiritualmente, incrédulo, porque essa cegueira funciona como falta de incredulidade, dúvida, falta de entendimento da verdadeira fé, uma fé religiosa, pode ser tudo o que você quiser aí. Tudo. Cegueira. Tudo que bloqueia a tua visão. E o diabo nos quer cegos. E não importa quantos anos você está em Deus, ele pode te cegar a qualquer momento se você deixar. Você pode ter 500 anos de fé. Ele ainda tem o poder de te cegar se você permitir. Ele pode te cegar através da incredulidade, através da dúvida, através da decepção, através da revolta, através dos sentimentos mais miseráveis que existem. O diabo nos quer decepcionados, amargos, entregues, cegos. É isso que ele quer. Ele quer você parado, no mesmo lugar, à beira do caminho, incrédulo, cego e miserável, dependendo da esmolinha, da pena, de um olharzinho de pena de alguém. Exatamente isso. O diabo se incomoda com pessoas que reagem com força. O diabo tem um incômodo quando uma pessoa, mesmo estando lá numa condição onde parece que ela não tem mais uma gota de força, e ela ainda encontra em Deus e reage, já não dá mais para dar um grito, e ela continua gritando, e deixando bem claro, eu não vou ficar no estado em que eu estou. Eu não vou ficar desse jeito, não. Não. Eu cansei de estar à beira do caminho, cego e dependendo da esmola, da dó e da pena, do dó e da pena dos outros. Eu cansei. Tem que cansar. É por isso que eu falo que se você não tiver uma fé viva, você se acomoda à beira do caminho, e você começa até a achar normal o dó das pessoas, a pena das pessoas, a miséria espiritual. Você começa a achar anormal algumas coisas, e muitos terminam a vida à beira do caminho, cegos e dependendo das esmolas de alguém, da esmola de alguém. E isso não pode ser aceito por ninguém. Você pode hoje estar nessa situação, mas não tem que ficar nela. Não tem que ficar. Tem que, dentro de nós, tem que haver uma revolta positiva. Isso nós encontramos numa passagem ainda, que fala que aconteceu o Espírito do Senhor, quando se apossou do Saul numa situação
de guerra, acho que foi de Keila, ele se apossou dele, colocando nele essa força, coloca lá como ira. E não era contra Deus, contra a situação que ele tinha que enfrentar e que ele não ia aceitar daquele jeito. Quando ele viu o inimigo humilhando o povo de Keila, ele não aceitou aquilo foi um incômodo e ele não pôde aceitar. E a Bíblia diz que aquilo veio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E ele reagiu e venceu aquilo lá. E o povo de Keila já estava aceitando aquele acordo absurdo, humilhante. Humilhante. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa aceita o cala-boca, não reage na situação, e permite que a oportunidade, aquela era a oportunidade daquele cego, daquele homem, era a oportunidade da vida dele, e quando ele quis agarrar, apareceu gente para fazê-lo desistir. E essas pessoas foram usadas por quem? Pelo capeta. Porque quem quer que você permaneça à beira do caminho, cego e miserável, é o diabo. É o diabo. Quem trabalha com esse intuito e investe pesado para você calar a boca e permanecer no mesmo lugar que você está há 500 anos, na mesma cegueira, na mesma miséria, é o capeta. Ele não quer você falando de vitória, ele quer você lamentando suas misérias e dores, e chorando, e se sentindo um nada, e sem força para nada, sem condição nenhuma, sem vitória, sem nada. Aquela era a oportunidade desse homem mudar de vida. Era a oportunidade da vida dele. E lutaram para roubar aquilo e tirar aquilo dele. Preste muita atenção nisso. Às vezes você está diante da saída, da mudança da sua vida. E lá vem situações para te fazer abrir mão e ficar inerte, entregue, decepcionado. À beira do caminho, como está escrito aqui, ó. À beira do caminho pedindo esmolas. É isso que o diabo quer, que você permaneça à beira do caminho pedindo esmola. Isso tem que entrar e tem que te impactar, tem que te incomodar, causar uma revolta boa, mais boa contra o diabo e dizer, capeta, você não vai fazer isso comigo, não. Não, comigo não. Eu não vou ficar nessa situação. Porque a ideia, quando as situações vêm, elas chegam, dependendo do nível do problema, da dor que te causa, você pode perder até a força de falar. Fica pesado, parece que não sai. Mas aí você tem que fazer igual Ana, nem que for gemer. Mas não pode quietar. Tem que fazer igual a Ana. Aí não dou nem conta de falar, geme então. Faz igual a Ana. Começa a gemer. Ela foi para o templo, não tinha força nenhuma. Ela estava tão abatida que não tinha força, mas gemia. E aquele gemido chegou até o trono do Senhor. Porque havia sinceridade. Gemeu. Ela não tinha força para orar. O que sobrou para ela era um gemido. Mas aquele gemido chegou até ao trono do Senhor. Então é isso que você tem que ter dentro do teu espírito. Ainda que você não consiga falar. Então, consegue gemer, geme aí. Que vai chegar. Quando há sinceridade do nosso coração,
seja gritando como o Bartimeu, seja gemendo como a Ana, Deus vai nos responder. Deus respondeu o gemido da Ana e respondeu os gritos do Bartimeu. Então, Deus é capaz de fazer na vida daquele que não se entrega, que tira a força e busca nele, e busca, e diz, mas à beira do caminho, cego e miserável, pedindo esmola, eu não vou mais viver, não. Isso aí eu não aceito para a minha vida. Eu não aceito. Eu não vou viver assim. Eu não vou aceitar uma outra ideia. Cale a boca. Fique quieto. Aceita a si mesmo. Que fique assim. Fique assim mesmo. Às vezes, há coisas que vêm na vida, de alguma maneira, até para você se conformar. Aceitar que é assim mesmo. Que é desse jeito. O marido da Ana mesmo, no momento, não vejo que ele fez por mal de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Mas não era, ela tinha um bom marido. Tanto é que ele disse para ele, eu não sou melhor para você do que tantos filhos, 10 filhos. Então, mas peraí, então, a ideia é essa, então, muitas vezes. Bom, eu me conformo, eu já tenho, então, um bom marido, então eu não preciso de filho. Não, eu posso ter um bom marido, posso ter um filho também. A ideia da religião, às vezes, dá que se você tiver uma coisa, você não pode ter outra. Já tenho isso aqui, meu filho, que está reclamando de barriga cheia. Não, mas eu posso ter tudo que eu posso ter no Senhor, e posso ser tudo que Ele quer que eu seja, e ter tudo que Ele quer que eu tenha. Eu posso ir mais. Eu posso ir mais. Ela tinha um bom marido, mas ela queria filho também. Qual o problema? Entende o que eu digo? Amém. Ela também, ela queria mais. E não pode ter mais? Pode ter mais. Pode sim. Tanto pode que ela teve. Continuou tendo bom marido e teve filhos. E um deles, que foi esse, dado pelo Senhor, foi Samuel. Foi um filho especial. Que teve uma importância muito, muito grande em Israel. Então não é só... Às vezes vem situações também para você, mas você já tem isso, mas eu quero isso aqui também. Porque há coisas que eu posso ter. Tudo bem que a vida é como uma escada, não dá para levar tudo, mas aí são questões de propósito, de escolhas que você faz na vida, que se eu estou nisso aqui, não dá para estar aqui. Agora, quanto a você possuir as promessas de Deus, as vitórias, você pode. Você pode sim ter uma família abençoada, ter saúde, ter uma casa abençoada, ter um bom emprego, ter uma vida abençoada, porque a Bíblia em nenhum momento te impede de viver uma vida esplêndida e regalada, ou, vou falar a João 10:10, uma vida abundante. E às vezes na vida mesmo, as pessoas, quando você está vivendo um momento, você pode encontrar gente para dizer, nossa, mas você já tem tanto? Ei, você não sabe o que está dentro de mim. Você não sabe, eu não sei o que está dentro do seu coração. Agora como você não sabe o que está dentro do meu? Talvez se eu olhar num todo, uma forma, num geral assim, eu olho para você e falo, não, mas você está bem. Mas você que sabe o que está lhe faltando lá dentro. Que você quer, e você tem esse direito. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Tem esse direito. Por que não? E sempre que aparece um para emitir opinião, dizendo, não, mas você já está bem. Não sei porque tudo isso. Está reclamando de barriga cheia, está isso, aquilo, eu não sei o quê. Você não sabe o que está dentro de mim. Não te importa o que eu quero, mas importa para mim.
E esse tipo de colocação também tem muitas vezes tem o que está ali por trás daquilo, uma forma tão camuflada, é o diabo, para te fazer abrir mão de sonhos, como se você não tivesse direito de ter mais, de viver mais. Isso entra? Amém. Como se a pessoa não tivesse direito. Por que não? Não se pode aceitar esse espírito. Ele gritou, mandaram calar, ele não calou, ele reagiu de forma agressiva, gritou e gritou, ainda mais, até que Jesus parou para ouvi-lo, perguntou o que ele queria que ele fizesse. Era notório que ele era um cego. Mas isso é muito importante você especificar o que você quer para o Senhor. Quando eu falo especifique, faça uma oração simples, mas especifique. Eu quero isso. Porque às vezes tem gente até hoje que tem medo de dizer o que quer. É igual a mulher quando quer ficar loura, que ela chega no cabeleireiro e ela não tem coragem, não entendo por quê. Algumas não têm, de dizer, eu quero ser loura. Ela fica assim, então, eu quero iluminar. Não, mas o que você quer? Então, eu quero... Você quer ser loura, minha filha? Eu quero. Não precisava demorar tanto e rodear esse toco todo para falar que você quer ser loura? Entendeu? Você quer ser loura? Diga, minha filha, que você quer ser loura? Ok, então dá para chegar até esse tom aqui, tá? Pronto. Tem situações que a pessoa, ela quer, mas ela não fala. Ela não admite lá dentro. Eu quero isso. Não entendo. Muita gente não consegue chegar e dizer, é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. E muitas vezes com Deus. Com Deus. Tem uma dificuldade, como se fosse algum problema. Ela chegar e dizer, é isso que eu quero. Eu quero isso. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Não precisa ter problema. A gente tem que aprender a falar o que a gente quer. E, especialmente para Deus. Deus, é isso que eu quero. Eu estou à disposição do Senhor. Seja feita a sua vontade. Agora, eu quero dizer ao Senhor, é isso que eu quero. Eu quero isso. Vou depender do Senhor, aceito a sua vontade na minha vida, porque eu sei que a sua vontade nunca será para a derrota. Mas é isso que eu quero. E quero que o Senhor me dirija. O que é que você quer que eu faça? O homem era cego, era notório. Todo mundo estava vendo. E o Senhor pergunta, o que você quer que eu faça? Porque, na verdade, o Senhor quer que a gente expresse essa dependência, que a gente especifique. E vamos ver para onde ele vai, porque ele não era só cego, ele era mendigo também. E de cara ele pediu, eu quero ver. Porque é exatamente isso. O que adianta ele ganhar, Deus dá a ele uma prosperidade ou algo fora daquilo que ele precisa, que a maior necessidade do ser humano é a visão. E muitas pessoas não saem do lugar por falta de visão. Porque são cegas, são incrédulas. Vivem à beira do caminho, porque o que as mantém lá, naquela miséria, é a cegueira. Eu quero ver, não quero mais ser cego. Então, recupere a visão. E a partir daquele momento, acabou a miséria na vida dele. Porque ele não passou, ele não voltou. A Bíblia diz que ele não voltou a ficar à beira do caminho. Ele passou a seguir Jesus e a glorificar o nome dele. Ou seja, acabou aquela vida derrotada que ele vivia. Porque ele adquiriu visão. E quando uma pessoa tem visão, ela tem autonomia. Ela vai para onde ela quer. Ela faz coisas diferentes. Ela age diferente. Entendeu? E mudou de vida. Mas ai dele, se ele não tivesse gritado mais e mais, e resistido aos nãos, aos cala-bocas. Ai dele.
tinha morrido à beira do caminho, como muita gente está à beira do caminho e vai morrer à beira do caminho porque não reage com a força que deve reagir. Não bota a força que deve colocar. E precisa colocar força, porque se você não colocar força, sua vida não evolui. Ela não sai do lugar. Alguns estão à beira do caminho há muito tempo, vão terminar lá, porque na oportunidade que tem de mudar de vida, aceitam opiniões desnecessárias não pedidas, aceitam que calem pessoas fazem com que elas calem a boca, e assim por diante. Elas desistem dos sonhos, desistem dos seus projetos muito rapidamente, diante das dificuldades. Elas desistem. E isso não pode acontecer. Pega esse espírito no nome de Jesus, que é uma palavra que tem o poder de levantar você e fazer você reagir com toda a força da sua vida. Nós estamos clamando. O ano para nós não acabou, porque até no dia 31, nós não vivemos até o dia, só se Jesus voltar, ou nos chamar antes, mas a nossa vida não termina no dia 31, porque nós sabemos que nós vamos viver muitas coisas em 2014, e Deus tem muitas coisas poderosas para nós. Agora, nós temos buscado de Deus definições nesse ano, sabemos que o que estamos plantando agora também vamos continuar colhendo em 2014, agora, para nós vamos continuar lutando até o último instante, depois que passar também vamos continuar lutando, e assim por diante, e temos visto a mão de Deus e vamos continuar vendo. Então, às vezes a pessoa diz, nossa, semana que vem, o ano já acabou, o ano acabou. Nós estamos buscando a Deus, vendo o poder de Deus, como se Deus não pudesse mais operar no dia 23, no dia 24, dia 25, 26, Deus não pode, porque é Natal, hoje eu não posso trabalhar, hoje eu também vou comer, eu tenho, né? Eu sou o próprio Deus, não vou nem falar, eu sou filho de Deus, né? Eu não vou, hoje eu não trabalho, gente, não respondo hoje, tá? Não me procurem hoje. Então, algumas pessoas elas trabalham de uma maneira, uma mentalidade, como se Deus também parasse. Dia 24, já não faço mais nada, né, meu filho? Porque, sabe, 24, véspera de Natal, entendeu? Não é só você que vai cozinhar, eu também tenho aqui minhas questões, entendeu? Os manjares celestiais. Então, tem gente que age assim, como se Deus para, ele para também. Deus parou, vai descansar também. Não, Deus não para. Não se cansa, não se fadiga, não cochila, entendeu? Deus está trabalhando em nosso favor o tempo todo. Por isso que nós não podemos parar de buscar Deus.